Não, minha boca não é grande, não. Amém. Feche seus olhos. Obrigada, Jesus, pela sua bondade em nosso meio, de nos presentear com a tua presença. Obrigada por cada vida aqui nessa noite, que entrou neste lugar com um propósito. Obrigada porque eu sei que o Senhor quer falar aos nossos corações. E nós nos colocamos à sua disposição. Espírito Santo de Deus, abra aqui nessa noite corações, mentes para o Senhor, ouvidos, olhos para ver, ouvidos para te ouvir e a percepção aguçada do teu Espírito, em nome de Jesus. Eu quero te pedir, se há alguém aqui nessa noite com alguma necessidade de cura, alguma necessidade na sua casa, alguma necessidade financeira, Senhor, esteja trazendo a resposta nessa noite, esteja dando direção nessa noite, esteja sendo cura nessa noite. Enquanto a palavra do Senhor estiver sendo ministrada aqui nessa noite, cura-nos, toca-nos, mostra-nos o que nós precisamos ver, o que nós precisamos viver, a maneira que nós precisamos viver. Em nome de Jesus, que nós estejamos alinhados neste momento, nosso coração alinhado com o coração do Senhor. Em nome de Jesus, traga paz neste lugar. Tire deste lugar todo o intento de Satanás que tenta roubar a tua palavra, que tenta roubar a semente que será semeada aqui nessa noite. Saia deste lugar agora, em nome de Jesus. E que os teus anjos estejam neste lugar, ministrando aqui e derramando sobre nós algo que vem do céu, em nome de Jesus. Amém. Você recebe? Amém. Não deu tempo de fazer slide, mas eu sei que seu coração, seus ouvidos estão abertos aí, porque nós já oramos. Mas abra aí a sua palavra em 2 Timóteo 2,15. Glória a Deus. Falei um pouco dessa palavra com as meninas na célula de quinta-feira. E eu comecei com uma pergunta. Eu quero fazer essa pergunta aqui nessa noite também. Você conhece uma pessoa... Vamos pensar nesse ambiente aqui primeiro. Mais fácil. Você conhece uma pessoa que está sempre presente... Uma pessoa que é proativa em servir. Uma pessoa que não espera um pedido de ajuda para agir, para abençoar alguém. Você conhece uma pessoa assim? Quem conhece, levanta a mão. César, quem é essa pessoa que você... Pastor Elton. Quem mais levantou a mão? Davi, quem é essa pessoa? Pastor Elton. Podemos falar alguém que não seja o Elton também? Amanda falou Priscila. Marcos. Jesus, está neste lugar, né? Mas vamos pensar em pessoas reais. Não que Jesus não seja real, Jesus é real. Johanna, pensou em alguém? Você levantou a mão? Hã? Quem? Hã? Ué? Quem mais quer falar? Tem que estar nesse lugar. Hã? Seu esposo? É mesmo, verdade. Irmão aqui da frente, levanta quem? Sua mãe. Sua mãe. Glória a Deus. É bênção, né, gente? Uma pessoa assim que tem essa característica de servir, de ser proativa, de...
A Lu. A Lu é verdade mesmo. Essa pessoa que tem essas características de servir, de ser proativa, de agir sem pedir, de servir sem pedir. Essa pessoa, essas características não mostram para nós uma pessoa que vive para Deus. Falou, nossa, isso não é comum, não é? Não que no mundo não tenham pessoas assim, tem, mas é mais raro. Então, isso é uma característica de pessoas que vivem para Deus. E eu quero também te fazer uma outra pergunta. Será que nós temos vivido de acordo com a expectativa do nosso Deus? Será que eu e você estamos vivendo de acordo com a expectativa do nosso Pai Celestial? Será que eu e você temos vivido de acordo com a vontade dEle? Ah, Cíntia, mas Deus nunca virou para mim e falou sua vontade. Então você não tem lido a Bíblia. Porque se você ler a palavra de Deus aqui, vai falar, inclusive nós vamos ver esse versículo e vai falar. E um outro também, Timóteo, que eu quero me ater aqui. Vou ficar mais no livro de Timóteo hoje. Você vê aqui nesse versículo que nós vamos ler, que o apóstolo Paulo, ele traz verdades que todo cristão precisa entender e praticar, para viver dentro do propósito de Deus. A palavra de Deus fala lá em 2 Timóteo, pode colocar o 2 Timóteo 2, pode colocar o 14 primeiro. Espera aí. Deixa eu ver aqui. Põe o 13. Não, você está no 13, né? Nossa, esse é o 14? A minha versão está diferente aqui. Vamos lá, põe o antes desse, o 13. Isso. Versão diferente. Continue a lembrá-los dessas coisas, advertindo-os solenemente diante de Deus, para que não se envolvam em discussões acerca de palavras. Isso não traz proveito e serve apenas para desvirtuar os ouvintes. Procure, esse é o versículo, apresentar-se a Deus aprovado, como trabalhador, em outra versão vai falar obreiro, que não tem do que se envergonhar e maneja corretamente a palavra da verdade. Olha o ensino. Procure apresentar-se a Deus. De que maneira? Aprovado. Parece que o pessoal ficou até com medo de falar, né? Aprovado. Você está aprovado, meu irmão? Não precisa responder. Você está sendo aprovado na sua jornada aí com o Senhor? Esse versículo é como se Deus desse um mapa para nós, um norte para nós seguirmos na nossa jornada de fé. Procura apresentar-se aprovado. Primeira parte desse versículo, ele vai mostrar algo para nós, no primeiro momento, quando ele fala, procura apresentar-te ou apresentar-se a Deus. Isso aqui está mostrando para nós, está falando para nós, algo da primeira pergunta que eu fiz agora há pouco para vocês, falando sobre voluntariedade. Deus procura em mim, em você, um coração voluntário. Primeiro ponto. Deus quer ver em nós o desejo de servir, o desejo de fazer algo por Ele, para Ele. Isso é muito importante para Deus. Tome uma iniciativa, meu irmão, minha irmã, de se oferecer. Se ofereça para algo. Eu até brinquei com as meninas, eu gosto muito de dança, mas eu não danço. E eu não vou me apresentar para a dança, porque vai ser uma catástrofe. Não vai dar certo. Mas eu organizo bem. Então, se me chamar para organizar as cadeiras, certamente vai dar certo.
Se me chamar para ir lá lavar um banheiro, vai dar certo, porque eu lavo bem um banheiro, lavo na minha casa. Se eu tiver uma tinta da cor dessa parede e uma escada, certamente eu vou subir lá para pintar aquele quadrado lá que a gente tinha um ar ali. Necessidades. Deus quer que você olhe ao redor do lugar que Ele te coloca. Nós estamos num lugar físico, né? Igreja neste momento. Mas pode ser lá no seu trabalho, pode ser na sua casa. Deus quer que você olhe ao redor e tome uma iniciativa e se ofereça de forma voluntária para servir. E eu vou te dizer uma coisa, muitas vezes você não vai ser visto e não queira ser visto. Queira fazer por Ele, devolver toda a glória para Ele, amém? Então tome uma iniciativa, essa primeira parte, pode deixar o versículo sempre ali, o 15. Esse primeiro momento ele fala, procure apresentar-se. Procura apresentar-se. Paulo está falando, tem esse coração voluntário. Deus quer encontrar em nós pessoas oferecidas. Viu? Nossa, essa pessoa é oferecida, hein, César? Alguém já falou isso para você? Nossa, já viu lá, fulano é oferecido, né? Claro que no bom sentido aqui nós estamos falando, né? Deus quer encontrar em nós pessoas oferecidas. Deus quer encontrar em nós pessoas que tomem a decisão de comparecer disponível diante dEle. E eu te pergunto, você hoje está disponível diante dEle? Ou você está mais disponível nesse momento a abrir o seu celular, que é mais atrativo, e ver a rede social, o que está rolando lá? Hoje, neste momento, nessa hora, o relógio ali está errado, mas mais ou menos às 8:55 da noite, você aqui está disponível para Ele? Você está completamente disponível para Deus? Você está com seus ouvidos voluntários para Ele? Que às vezes eu estou falando aqui, você está pensando só no fazer, né? Igual eu falei, fazer, subir ali, pintar, lavar, organizar, cantar, dançar. Mas e você? E o seu corpo? E os seus sentidos, as suas emoções, o seu intelecto, a sua mente está voluntariamente disponível para o Senhor? Deus quer que você e eu compareçamos diante dEle como pessoas disponíveis. Quando Ele diz apresenta-te, procura apresentar-te, Paulo está instruindo o seu discípulo Timóteo a quebrar cadeias da passividade, cadeias da frieza, da conformidade, da timidez. E apresentar-se. Eis-me aqui. E se nós queremos de fato uma vida com Deus, nós precisamos sermos os primeiros da fila para servir. E servir e pôr a mão no arado, meu irmão, não é largar quando as dificuldades aparecem. Servir, escolher servir em algo no ministério, por exemplo, da igreja. Quando vem a primeira dificuldade, quando vem o primeiro jogo da Copa, você não está aqui. Quando vem o primeiro congresso, mas eu tenho isso, você não está aqui. Significa então que o seu servir, o seu querer servir é condicional? Porque às vezes isso cola para nós, às vezes como líderes, isso cola, né? Não tem muito o que fazer. Mas para Deus, deixa eu contar uma coisa, não cola. Nenhum soldado, ninguém que pôs a mão no arado, se envolve com o negócio dessa terra. Se você escolheu botar a mão no arado, meu irmão,
cola esse arado na sua mão. Deus espera que nós nos coloquemos à disposição. Se você for olhar no dicionário, a palavra apresentar-te significa deixar a mão, ofertar, colocar-se à disposição, colocar-se diante de alguém para ser visto e questionado. Porque se a gente também está achando que vai servir de qualquer jeito, não vai não. Não é por aí. E nós vamos ver isso mais para frente. Então, aquele que não se apresenta, transparece um coração frio e indiferente. Deus não quer isso. Deus não quer pessoas sem iniciativa. E quando ele fala, procura apresentar-te a quem? A Deus. Olha, não está falando, olha, Paulo não está falando ali para o seu discípulo, procura apresentar-te, Timóteo, a mim. Não está falando isso. Procura fazer tudo certo para eu ver, para que eu veja. Procure apresentar a mim para que você seja aprovado, para que eu te aprove. Paulo não está falando isso. Ele está falando, procura apresentar-te ou apresentar-se a Deus. O negócio é mais sério. Isso fala de uma vida de consagração. A essência do seu chamado é dedicar-se ao Senhor. Lembre-se disso. Qual a essência do seu chamado? Dedicar-se ao Senhor. Essa tem que ser a essência do seu chamado. Independente se o seu chamado é estar lá na porta recebendo as pessoas. E é recebendo as pessoas, não é clube social conversando. Se já tiver alguém fazendo isso aí, bora para dentro. Porque é dedicar-se ao Senhor. Não precisa olhar lá, porque não tem ninguém conversando lá não, tá, gente? É só se eu não estiver vendo. É que eu sou a tia que às vezes vai lá fora e chama o povo para dentro. A palavra está aqui, ó, tem que ouvir aqui. Então, a essência do nosso chamado é dedicação ao nosso Deus. É consagração ao nosso Deus. Amém? Procura apresentar-te a Deus. O foco da sua devoção tem que ser o próprio Deus. Porque se não for, você vai parar de fazer o que você se propôs a fazer. De servir aonde você se propôs a servir. Se o seu foco for o seu líder, se o seu foco forem os seus amigos, porque eles estão fazendo, se o seu foco for pessoas, nesse sentido aqui, a não ser no sentido de ganhar vidas, que também é para Deus, mas envolve pessoas, mas se o seu foco for a sua devoção, o elogio, quando está tudo bem, isso mostra que você não está se dedicando a Deus. O foco de servir, da sua devoção, precisa ser o próprio Deus. Antes de você se apresentar aos homens, você precisa chamar a atenção daquele que merece toda a sua devoção. Toda. Inegociavelmente. Toda a sua devoção. Não entre em um negócio para servir na igreja, em qualquer lugar, para conquistar alguém. Queira conquistar o coração daquele que te ama acima de tudo. A sua devoção não pode estar em pessoas, para pessoas. Sua devoção tem que estar
virada, voltada para Deus. Você sabe por que eu estou falando disso? Porque muitas vezes a gente vai servir, a gente está no caminho de servir. E às vezes você vai estar sozinho. Às vezes você vai ter que fazer sozinho. E às vezes ninguém vai te reconhecer. Ninguém. Mas se o seu foco está no Senhor, você continua fazendo. Não é à toa que a palavra diz: tudo que você fizer, faça para Deus e não para homens. Por que será desse versículo? Exatamente por conta disso nós estamos falando. Porque muitas vezes a gente serve para ser visto. A gente serve para ser reconhecido. A gente serve porque quer tampar, às vezes, um vazio existencial que tem dentro de nós, que eu preciso ser útil. Meu irmão, você não precisa achar que você precisa ser útil. Você, nas mãos de Deus, é útil. Você está entendendo? Você é útil nas mãos de Deus. Você não precisa tampar um buraco dentro de você. Quem tampa esse vazio dentro de você é Deus. E nas mãos desse Deus, todos nós somos úteis. A partir do momento que nós olhamos para Ele e falamos: Senhor, é pelo Senhor, a minha devoção, os meus olhos estão no Senhor. Acabou. O Deus que te vê está aqui neste lugar nessa noite. O Deus que te vê. Às vezes ninguém te vê, ou você acha que ninguém te vê, ou você quer um reconhecimento quando você serve, mas o Deus de toda a terra te vê. E às vezes Ele vai precisar corrigir a rota do nosso coração. Ele vai precisar dar uma torcidinha para nos trazer mais perto, para alinhar o nosso coração ao dele. E para dizer para nós: você não precisa ser visto por ninguém. Eu te vejo. Porque se a nossa fé, o nosso ministério não forem mantidos nessa perspectiva, meu querido, como eu falei para as meninas, nós não passaremos de fariseus modernos. Tentando impressionar pessoas, tentando impressionar homens, mas sem um galardão em Deus, sem a recompensa em Deus. Apresentar-nos a Deus fala de uma opção pela vida devocional, pela vida de intimidade, pela comunhão com o Senhor. E quando o nosso foco está calibrado para impressionar o Senhor, nós vivemos da essência e não mais da aparência. Se o seu foco está calibrado com o Senhor, com as expectativas dEle, com a vontade dEle, você passa a viver. Isso mostra que você está passando a viver pela essência, não mais a aparência. E quando Ele fala, procura apresentar-te a Deus. De que maneira? Aprovado. O que Ele está mostrando aqui? Ele começou falando de voluntariedade. Todo mundo, vamos, apresenta. Agora, pertinho, ele está falando de aprovado. O que isso mostra para nós? Que existe um padrão. Que não pode ser de qualquer jeito. Tem coisas que em determinado momento da sua vida, depende de como você está, isso não é um impedimento para você fazer alguma coisa na casa de Deus. Vão ter coisas que não é um impedimento. Você pode fazer, você pode servir.
Mas, querido, tem passos que você não pode dar, não. Porque para aquele passo, que é às vezes até largo, exige muita responsabilidade, você ainda não está aprovado. E se você dá esse passo, que vai te exigir muita coisa, vai dar ruim para você, você vai sofrer. Porque você ainda não tem maturidade para aquilo. Algumas coisas ainda precisam ser polidas, podadas, disciplinadas, melhoradas. E eu gosto do versículo, bota esse versículo aí, que está lá em 1 Timóteo. Ai, cadê aqui o versículo? 4, 12. Isso, 12. Isso. Olha lá o que fala. A gente está falando de aprovação, né? Procura apresentar-se a Deus aprovado. Ele fala lá, mesmo lugar, ó, um pouquinho antes aí. Ninguém o menospreze pelo fato de você ser jovem. Está falando de mim e de você. Quem é jovem aqui? Todo mundo aqui. Está vivo é jovem, gente, hoje em dia. 80 anos, está vivo, é jovem. Ninguém o menospreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis. Aonde? Como? Na fé e na pureza. Em outra versão, eu gosto dessa versão que fala assim, no lugar de seja um exemplo, ele fala assim, torna-te padrão dos fiéis. Já viu esse versículo? Torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Então, pode voltar lá para o anterior, 2 Timóteo 2,15, quando ele fala, procura apresentar-te, ou apresentar-se a Deus aprovado, eu gosto de lembrar do versículo anterior, para me mostrar como é esse aprovado. O que é esse aprovado? O que é esse negócio? Como que eu tenho que ser? Tornar-te padrão. Como? Na palavra, no procedimento, ou seja, na forma que você está vivendo, na forma que você está falando com as pessoas, na forma que você está dizendo não para o pecado, no amor, como você está refletindo esse amor que você recebeu aí de Jesus, na fé e na pureza, Porque nós jovens, mano, na pureza, aí o pau come, porque é difícil. Porque pureza aí está falando sobre santidade. E sabe por quê? Que você e eu somos chamados a ter uma vida de santidade? Alguém arrisca? Por quê? Que eu e você já se perguntou isso? Por que eu sou chamada a ter uma vida de pureza, uma vida de santidade? O Espírito Santo habita em nós, é uma maneira de agradar a Deus. Sabe o que eu gosto de pensar? Também? Porque nós servimos a um Deus que é o quê? Santo. Deus é santo. Completo. E como que nós vamos servir a um Deus santo sem buscar a santidade? Então a santidade é um padrão de Deus, que ela deve ser buscada. E é difícil, mas torna-te padrão dos fiéis na palavra, que maneja bem a palavra, que sabe o que está falando na palavra. Porque se você manejar bem a palavra, não é qualquer vento de doutrina que vai te levar, que vai te enganar.
na fé, no amor, no proceder, na pureza. Torna-te padrão, um modelo de vida cobrado no reino de Deus é esse. Não tem outro. E Paulo aqui deixa muito claro que quem quer se apresentar a Deus precisa entender muito bem o conceito de aprovação. Não é e não pode ser de qualquer jeito. Há parâmetros bem estabelecidos no reino de Deus. E são por esses parâmetros que eu e você somos avaliados. São por esses parâmetros que nós seremos ou não aprovados. E eu não estou dizendo de perfeição. Até porque nós não somos. E nessa terra, sem chance. Não tem como nós vivermos diante de Deus de qualquer maneira. Não tem como a gente pegar, pôr a mão no arado e viver de qualquer jeito. E ser de qualquer jeito. E falar de qualquer jeito. E tratar o outro de qualquer jeito. Não dá para viver diante dele. Não dá, não tem como. Porque o alvo da vida cristã deve ser a busca da aprovação divina. E essa aprovação divina, você pode ter certeza que ela vai passar por sinceridade e vai passar por santidade. Não tem como. Se você quer progredir na sua fé, você precisa estar disposto. Amém? Aí ele fala, procura apresentar-te a Deus, aprovado como? Como? Trabalhador. Vocês lembram da outra palavra que eu falei? Obreiro. Os mais antigos, em algumas igrejas, né, mais tradicionais ainda fala, né? Aqui a gente não tem muito costume, né? Fala, obreiro, ele é obreiro na casa de Deus. Eu estou falando os mais tradicionais, porque minha família, a maioria da raiz da minha família é da igreja da Assembleia de Deus. E lá eles falam muito, né? O fulano é obreiro. Ah, o que você é lá na igreja? Eu sou obreiro. Né, gente? Orgulho. Obreiro. O que é obreiro? Um trabalhador, está ali na obra de Deus. Ele é obreiro. Hoje nós temos aqui, ó, Davi é obreiro. Né? Davi é um obreiro. A Bárbara, a Clarinha, não sei quem está lá atrás, dos meninos lá, da projeção, o Gustavo, o Gustavinho está aí também? O Gustavão, só o Gustavão que está. O André está aí hoje? Ah lá, o André está em pé ali, ó, que isso, olha o tamanho do André, eu não estou vendo o André. Oh, glória a Deus. Os meninos que estão lá de fora, que eu não estou enxergando, que me deu tchau lá. O Pedro, vocês são obreiros, meus irmãos. Amém? Vamos dar uma salva de palmas para esses obreiros do Senhor. Amém? Glória a Deus. São obreiros, são trabalhadores. Espero que vocês estejam aprovados. Padrão de excelência do Senhor. Amém? E muitos outros aí vão surgindo, em nome de Jesus. Então, como obreiro, o que é obreiro? Obreiro, trabalhador, vamos pegar a palavra obreiro, é alguém que se envolve com a obra de Deus. Chique, fulano é obreiro na casa de Deus. Ele é um trabalhador para Deus. O salário dele vem de homens? Seu salário vem da igreja? Seu salário vem de quem? Dele. Que a obra é dele. A recompensa é dele. O salário é dele, o galardão é dele. Amém? Esse é bom, né? Então, o obreiro é alguém que se envolve com a obra de Deus. Uma vez que a pessoa se consagra a Deus e ela é aprovada, é natural que a sua vida desemboque no serviço na casa de Deus.
É natural. Nossa, Cíntia, eu não faço nada na casa de Deus, eu não descobri meu talento. Ah, será que você não descobriu? Às vezes você está querendo um talento. Vou fazer uma brincadeira aqui. A pessoa não está neste lugar, não vou citar nome. Mas diz que teve um dia, disseram, quer dizer assim, mineiro é bom, né? Como fala, diz que teve um dia, diz que teve um dia que eu e a Lu fizemos uma chamada aqui, né, para pessoas entrarem no louvor, para fazer teste vocal, né? E diz que tinha uma pessoa, disseram que tinha uma pessoa que ficou doidinha para levantar a mão. E aí, o que aconteceu, gente? Essa pessoa tem 2 filhas. Uma filha segurou a mão direita e a outra filha segurou a mão esquerda dela. Ela não levantar a mão. Por quê? Eu não sei, mas as filhas disseram que ela não estava apta. Ai, ai. Mas o que eu estou querendo dizer com essa história? Não estou falando que é o caso dela, né? É uma querida para nós. Mas, às vezes, a gente está buscando fazer algo que, às vezes, você não dá conta de fazer, entendeu? É igual eu brinquei, eu falei, se eu for dançar, é uma catástrofe. Eu acho lindo. Queria tanto saber dançar, Davi. Nossa, eu acho bonito demais. Muito bonito. Mas não dá. Aí Deus falou, você vai cantar. Eu falei, tá bom. Amém? Já tentei dançar, gente, na igreja, na outra igreja, quando eu converti. Não, o povo fazia um movimento assim, ó, mais simples. Eu não dava conta. Não dá. Então, se por acaso você me vê dançando esquisito aqui, é minha forma de expressar a minha dança para Deus. Tá bom? É só assim que eu consigo dançar. Por que eu estou te falando isso? Olhe para você. Certamente você tem um dom. Certamente você tem um dom. Gente, esse casal maravilhoso, Michele aqui, levanta vocês. Eu quero enaltecer esse casal. Eles trabalham com transporte de crianças. Michele, conta para eles que tipo de musiquinha vocês cantam enquanto você está levando os meninos em cada ponto de escola. Vão memorizando em forma de canção. Aí sabe o que ela faz? Tem um versículo. Ela quer que os meninos memorizem esse versículo. Ela inventa uma canção. Ou pega uma canção que já existe. E eles vão cantando até eles aprender, chegar em escola. Aprende ou não aprende? Tem uma surpresinha, tá vendo? Entendeu? Ó, fica a dica. Vamos aplaudir esse casal. Vocês são um exemplo para nós. Vocês são um exemplo de ensino na palavra de Deus. Vocês são um exemplo. Você quer me falar que isso não é um ministério? Olha a estratégia de evangelismo que Deus deu para eles. Estratégia para ganhar vidas, para tá jogando a semente. Tá jogando a semente lá no transporte deles. Aquelas crianças. E eles aprendem, gente. Que já vieram aqui, né? Já cantaram aqui. Né? Eles trazem, os pais confiam em deixar os meninos virem aqui quando tem alguma programação especial. Isso é um exemplo, isso é um ministério. Isso é pôr a mão na massa. A obra está ali, está fazendo. E eles enxergaram. Eu nem sei se a Michele canta. Você canta, Michele? Aqui, se eu te der um microfone. Tá vendo? Mas ela entende, ela não consegue cantar aqui. Não sei se ela canta no tom, mas o tom que ela canta lá para esses meninos está totalmente afinado com o reino de Deus. É só isso que Deus precisa. Que Deus colocou na sua mão.
Deixa Deus te amassar, às vezes vai precisar, vai doer. Deixa Ele te aprovar. Deixa Ele te tornar padrão. Deixa Ele te usar. Para a honra e glória dEle, em nome de Jesus. Às vezes seu ministério, às vezes seu dom é ouvir. Ouvir as pessoas. Gente, nessa sociedade hoje, quem é que tem paciência de ouvir gente? A maioria das pessoas não tem. Mas se você tem um dom de ouvir, pare. Ouça as pessoas. As pessoas estão carentes de ser ouvidas. Amém? Todo cristão precisa assumir o alvo de se tornar um obreiro. Aonde você estiver. Aonde você estiver. Num transporte escolar, num consultório de dentista, num consultório de psicologia, num centro cirúrgico, numa sala de reunião, numa recepção de um local, dentro de uma sala de aula, qualquer lugar, servir, sem distinção de pessoa, sem distinção de para quem você vai estar falando, se a pessoa merece ou não merece, não importa. E aí ele continua, como trabalhador que não tem de que se envergonhar. Que não tem do que se envergonhar. Isso fala, sabe de quê? Testemunho. E testemunho também faz parte do padrão de Deus de aprovação, sabia? Testemunho. O ministério é desempenhado debaixo de um comportamento exemplar. Mais uma vez, não estou dizendo sobre perfeição. A partir do momento que nos tornamos obreiros do Senhor, líderes na casa de Deus, voluntários na casa de Deus, ministros do Evangelho, nosso testemunho público passa a contar muito. Muito. Quem aqui já, às vezes, num dia que não estava bem, errou, falou alguma coisa que não devia e ouviu assim, mas não é crente não? É ruim, né, gente? É ruim, não é? Mas às vezes eles estão certos. Porque a partir do momento que você assume algo, você se torna, sem querer, um exemplo para as pessoas. E o mundo carece de bons exemplos. O mundo carece de pessoas que você pode olhar e falar assim, essa pessoa inspira confiança. Essa pessoa aí, o que ela fala, eu posso confiar. Essa pessoa não vai expor minha vida. O mundo carece. O mundo necessita de pessoas assim. Por isso que Paulo disse que o único tipo de obreiro aceitável no reino é aquele que não tem do que se envergonhar. Ou seja, aquele que se torna uma referência para as pessoas e não uma pedra de tropeço. Eu e você temos sido referência para as pessoas ou às vezes nós temos sido pedra de tropeço. Eu e você temos sido referência das pessoas somente aqui dentro dessa igreja, sentado, fazendo, servindo, e lá de fora uma pedra de tropeço? Vou dizer mais uma frase que eu disse aqui. O Deus que te vê está neste lugar. E o Deus que te vê, Ele está, na verdade, em todos os lugares. Todos. Ele te vê aqui servindo, Ele te vê lá de fora servindo. Ou
Se você não estiver servindo, fazendo outra coisa, sendo pedra de tropeço, Deus te vê. Isso aí deve gerar temor no nosso coração, tá? Então, a consciência de um trabalhador na casa de Deus, de um obreiro, deve ser de que a sua autoridade e honra advém do seu testemunho. Até porque escândalos trazem um terrível prejuízo ao Evangelho. Quando a gente vê assim escândalos entre grandes líderes, pastores, músicos, né, cristãos, isso traz um prejuízo terrível. É ruim, não é, gente? Mas e nós, meras pessoas comuns? Você acha que também seu mau testemunho não vai trazer uma terrível consequência no Evangelho? O que você é diferente de quem é grande? De quem é grande nessa terra? Deixa eu te contar, o maior para Deus é o menor. Então não importa. Mesmo nós sendo tão comuns, é o mesmo crivo. Afeta da mesma maneira. Tem a mesma consequência terrível, prejuízo ao Evangelho. E para finalizar, ele fala assim, um trabalhador não tem que se envergonhar e que maneja corretamente o quê? A palavra da verdade. A palavra de Deus é ao mesmo tempo a essência da nossa devoção e ferramenta do nosso ministério. Ela é o seu manual. Quando eu converti, o meu discipulador na época me deu um livro, acho que eu tenho esse livro lá. Não sei se eu emprestei para alguém, nunca foi devolvido, mas eu acho que está lá em casa. Ele chama assim, Manual de Sobrevivência de Todo Cristão. Nunca esqueci desse livro. Nunca. Foi o primeiro livro, foi a primeira semente, assim, quando eu entrei na igreja, depois da Bíblia, né? Ele me deu uma Bíblia pequenininha e a gente brincava assim que a Bíblia pequenininha eles chamavam Bíblia Detetive. Sabe por quê, Bíblia Detetive? É porque ela é discreta, né? Ninguém sabia que você era crente. Hoje em dia, então, que a gente nem anda com Bíblia, né? Anda só com celular, né? A Bíblia está no celular, mais detetive ainda. Aí eles me procuram ver, que antigamente via que você era crente pela bibliona que você andava, né? Hoje, na verdade, sempre foi assim também. Mas eu falo mais hoje, as pessoas vão ver que você é crente pelo seu testemunho, pela sua forma de viver. Qual o padrão de qualidade aí na sua vida? Só que eu nunca esqueci, né? Manual de sobrevivência de todo cristão. O manual de sobrevivência de todo cristão é o quê, gente? A Bíblia. Palavra de Deus. E esse livro, ele fala sobre isso, né? A importância da palavra de Deus, né? Na nossa sobrevivência, no dia a dia, a gente sobrevivendo todo dia. Então ele fala, o obreiro que não tem que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Essa palavra é a ferramenta do seu ministério. Essa palavra, André, é a ferramenta do seu ministério aí de iluminação, de mídia. Essa palavra, Davi, é o manual de como você vai proceder aqui como obreiro na casa de Deus, organizando as coisas, muitas vezes sendo o último a sair, tendo que ficar atento com muitas coisas, se o ar ficou ligado, se o ministro aqui tem uma água, se o portão foi fechado corretamente. Seu manual é esse aqui. Por que você faz isso? Está aqui. Sem a palavra de Deus, nós não temos o conhecimento, nós não temos como conhecer o Senhor e nem fazê-lo conhecido. Sem a palavra de Deus,
nós estamos perdidos. Ela é a nossa bússola. E por isso toda pessoa, um homem, uma mulher de Deus, precisa ter intimidade com a palavra. Precisa manejar bem a palavra. Por que Davi, quando ele se dispôs ali em ir diante de Golias, Saul deu a armadura, tudo de guerra ali para ele, que era seu. E ele botou aquilo lá, ficou desconjuntado, né? Sem jeito. Ele não pegou nem a espada, porque Davi não sabia manejar aquela espada. Você sabe manejar essa espada? Você sabe usar essa espada? Ela é tudo que você precisa. Amém? Você precisa manejá-la bem. Como quem usa uma espada afiada, uma faca afiada. Já viu que na nossa cozinha mesmo, às vezes tem facas que a gente prefere não usar, porque vai dar ruim, né? Vai cortar. Aquela faca do churrasco, você só deixa ela para o churrasco. Se for usar ela para salada, gente, não serve. Tem que saber manejar bem. Então, manejar bem a palavra é ter conhecimento, mas também saber usá-la. A palavra do Senhor precisa ser familiar para você. A palavra de Deus precisa ser familiar. Quando você ouvir algo, você fala, isso é familiar. Eu ia falar algo aqui, mas está gravando, eu não posso, porque como psicóloga, eu devo algumas coisas, né? Não fazer algumas coisas, ou fazer de um jeito. Mas a palavra tem que estar em mim. E de algum jeito, eu tenho que fazê-la ir. Chegar. Estão me entendendo? De alguma maneira. Crentes ignorantes, rasos, em seu conhecimento bíblico, serão imaturos e facilmente corrompidos neste mundo. Não seja essa pessoa, querido. Não seja uma pessoa rasa. Seja padrão dos fiéis. Seja padrão dos fiéis, seja padrão das pessoas. Tenha um bom testemunho. Se apresente. Queira servir, seja voluntário. Tenha um coração voluntário, mas não seja de qualquer jeito. Não faça de qualquer jeito. E às vezes nessa noite, o Senhor quer te trazer de volta, quer quebrar aí algo em você, quer quebrar o nosso ego, quer quebrar o meu orgulho, quer te fazer de novo, eu não sei. Mas eu quero te desafiar a partir dessa noite. Que você saia daqui pensando nessa palavra, a ponto de deixá-la transformar o seu coração. A ponto de fazer com que você mude a rota dos seus pensamentos, a maneira com que você, às vezes, tem servido aqui dentro dessa casa. A maneira que você tem entendido o que é estar em comunhão. Gente, tantas coisas a gente precisa entender na palavra de Deus. A importância de cearmos, a importância de servir, a importância de manejar a palavra, a importância de nos reunirmos, a importância de se submeter aos seus líderes, aos seus pais, a honrar,
a amar, a ser honesto, a não mentir. Quantas coisas a gente precisa aprender? Quantas coisas? Acha em nós, Senhor, um coração aberto para aprender, para se tornar padrão diante do Senhor, diante das pessoas. Que nós sejamos pessoas às quais outras pessoas olhem e falam: eu quero o Deus que essa pessoa serve, eu quero ser como essa pessoa é, mas não por nós mesmos, mas por quem o Senhor é e aparece através de nós, Jesus. Ajuda-nos quando as nossas intenções estão mal colocadas, quando nós queremos ser vistos e não servir em primeiro lugar, quando o nosso coração voluntário em servir está condicionado à minha maneira e não à sua. Senhor, ajuda-nos a ser boca dessa geração, a ter um bom testemunho, a saber discernir nesse mundo tão corrompido o que é certo, o que é errado, o que agrada e o que não agrada ao Senhor. Ajuda-nos, Jesus. Ajuda-nos, Jesus. Pode levantar.